E aí, seus loucos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar a ti como é que foi pra mim fazer o Enem pela segunda vez e eu vou te contar qual que foi a minha expectativa com nota, com a realidade da prova e mostrar também a diferença entre a minha nota de 2024 e minha nota de 2025, beleza? Então, bora lá? Já se inscreva nesse canal, deixa aquele likezão, compartilha com quem fez. Aí você pode mandar pra pessoa e falar assim, olha, essa pessoa aqui tem deficiência visual, ela fez o Enem, olha que legal como é que é o Enem e tal. Fechou? Comenta aqui se você fez o Enem 2025, fechou? Pra, né, ir na faculdade em 2026. E se você fez em outros anos, como é que foi pra você, fechou? Então, eu vou explicar brevemente como é que funciona para pessoa com deficiência visual fazer o Enem. A gente tem algumas regalias e ajudas para fazer a prova, né? E eu vou falar das que eu sei e das que eu fiz e utilizei, ok? Tem diversas outras formas, mas eu vou falar as quais eu fiz, listei lá no site, quando eu fui fazer a inscrição, e quando eu fui realmente fazer na realidade, fechou? Primeiro de tudo, a gente tem 1 hora a mais, né? Porque, né, demora mais, não é a gente que vai lendo, a gente vai acompanhando, mas também tem muita pausa, tem que escrever na máquina, enfim. É isso. Aí, a segunda coisa é você tem a opção de a prova ser ampliada, ter a letra maior, ou a prova ser em braille, ok? Braille é os pontinhos, né, as células que a pessoa com deficiência visual pode passar o dedo, as pontas dos dedos e ler com a ponta do dedo. Fechou? É no tato ali, rapidinho. A gente tem essas duas e a gente tem também ledores, né, que costuma ser um só ou uma só, né, e também um transcritor ou transcritora. E aí essas pessoas se revezam na hora que vão ler a prova, participante ali que tá fazendo, né, o Enem. Porque o Enem é tão extenso, é tão cansativo, que eles se revezam ali, mesmo o transcritor fazer a parte dele realmente só ali na hora da redação, ele e ela também ajuda na hora que o deficiente visual tá fazendo a prova e aí eles se revezam pra ir lendo. Da minha primeira vez, quando eu fiz com duas pessoas que eu percebi que já eram antigas no ramo, que já fizeram várias vezes e já tinha todo os trâmites para que a prova para mim fosse dinâmico e a leitura também fosse dinâmica e a escrita também na hora de passar a redação. Eu já vi acontecer duas formas diferentes. A gente escrever a redação na máquina, e aí depois que a gente termina de fazer o rascunho e passou 1,5 folha em braille, tudo certinho, aí a gente lê pro transcritor e ele vai escrevendo na folha ali na folha do Enem mesmo. E aí eles colocam 1,5 folha, né, que é duas no caso. Eles colocam as 2 folhas em braille junto com a folha de redação
pra mostrar que tá transcrita. Olha, a pessoa leu aqui pra mim, é isso aqui que tá na prova dela, eu escrevi em tinta a caneta. Igual os outros participantes fariam. Mas a minha vai uma prova em braille junto com eles lá. E também tem a possibilidade de não precisar de transcritor. E aí, eu buguei nessa parte porque a minha amiga né, utilizou o ledor e transcritor. Só que ela pegou e falou pra mim que ela não... o transcritor não transcreveu, não pediu pra ela ler a prova pra ele ir escrevendo, ou ela, enfim. Essa pessoa pegou, quando ela terminou, né, minha amiga, pegou as 2 folhinhas dela e guardou no saquinho do Enem e falou, eles vão transcrever. Aí, fica um questionamento até pra quem for ver esse vídeo, né, da parte da organização do Enem, enfim. Se vocês souberem também, comentem aqui por que alguns casos acontece isso, sendo que a gente pede transcritor. Comigo nunca aconteceu, o transcritor sempre... eu tive um transcritor, né? Na primeira vez foi um homem e na segunda vez foi uma mulher. Os 2, eles escreveram, eu li o que estava escrito na minha e eles iam escrevendo. Agora, essa parte de pegar a redação do participante, colocar num saquinho e falar que vai transcrever, ok, tudo bem. Mas aí pra que o transcritor em tempo real, então? Então vocês estão pagando uma pessoa a mais sem motivo. Tudo bem que você pode falar, alô, mas é pra reforçar a leitura. Mas aí eles teriam que especificar que é só ledores e não transcritores, né? Enfim, buguei nessa parte. É um negócio que eu não entendi, ainda não entendo. A única coisa assim no Enem que eu meio fico desorientada, mas o restante foi bem suave, bem tranquilo. Da minha primeira vez, como eu tinha dito, a professora de português, né, e o homem era professor de inglês, eles já sabiam aplicar a prova, então eles já aplicaram várias vezes para outros deficientes. Só não sei se visual, mas creio que sim, né? E foi muito dinâmico, né? Eles alternavam, né? Um lia 10, o outro lia 10. Um lia 10, o outro lia 10, né? E foi bem dinâmico na hora de escrever a redação. Da primeira vez que eu fiz com a máquina, da segunda também. Na hora de transcrever também foi igual, né? Não tem nenhuma diferença. Eu leio o que eu escrevi na minha folha em braille e a transcritora escreve. Que susto! E a transcritora escreve tudo certinho. E é isso. Não tem muita diferença. Às vezes pode vir uma mulher e um homem, pode vir 2 mulheres, enfim. Dessa vez, em 2025, foram 2 mulheres, uma professora de português e uma jovem que estava fazendo a sua primeira aplicação de prova como transcritora, e ela foi muito legal comigo, a professora também foi muito legal. Os aplicadores, né, de prova ali são sempre educados, gentis, eles explicam, olha, tô colocando o seu celular aqui, né, no plastiquinho, você pode colocar debaixo da sua carteira, enfim, tudo certinho. Eles me mostravam que a prova tava lacrada e tal, eles pediam pra eu averiguar, eles, né,
mostrava pra mim que tava com lacre, passava a minha mão, enfim. Eles também falavam a cor do caderno e tal. Então, sério, das 2 vezes que eu fiz o Enem, as 2 equipes foram muito fofas, foram muito legais. E eles sabem como aplicar e ajudar ao mesmo tempo. Então, tipo, não é uma coisa que, tipo assim, eu só vou aplicar e a ajuda, assim, eu não sei como é que eu faço, né? E quando eles não sabiam, eles perguntavam, aí perguntava pra mim, aí perguntava, né, pra outros profissionais que estavam em outras salas também, pra dar tudo certo e no final não me prejudicar de alguma forma. E, então eu achei isso muito legal, muito rico e importante, né? E é isso. Agora, das diferenças de notas. Em 2024, eu tinha uma nota muito boa em português. Foi uma nota muito boa. Se eu não me engano, de 596,8, se eu não me engano, alguma coisa assim. E desse ano caiu um pouco para 506,8, por justamente eu estar com aquela questão da gripe e tal, não tá com atenção e mente suficiente ali na prova. Mas isso eu nem me cobro muito porque, né, eu tava meio mole, então eu não me cobro muito, não. Mas o que eu me orgulho demais foi a nota da prova. Da prova não, desculpa, da redação. Que no primeiro ano que eu fiz, em 2024, né, foi 440. 440, tipo, é o mínimo, né? Acho que pra você ingressar na faculdade, é o mínimo que tá ali. Eu acho que pra você alcançar mesmo o mínimo do mínimo, eu acho que esse é o mínimo. E aí, por isso que eu fiquei chateada comigo mesmo em 2024. Não, desculpa, em 2025, depois que eu vi a nota da prova de 2024, eu falei, não, vou pra faculdade não, eu quero melhorar isso aqui. E aí, eu consegui, eu vi, né, na semana passada, que a minha nota no Enem, da redação, foi de 680. Gente, olha bem de pertinho pra mim. 440 a 680 é um pulo alto, né? Tipo, cara, eu ainda sei que eu posso mais, eu consigo mais, só que é uma melhora muito grande pra mim, porque eu tenho muita dificuldade em fazer redação com base em dados, e o que mais enriquece a sua redação é dados. Não importa se você vai fazer qualquer redação dissertativa, argumentativa, se você ter dados, você ganha a sua redação, assim, dados verídicos, né? Então você ganha a sua redação. E aí eu fiquei assim, cara, eu não sei se eu me saí muito bem, porque, né, eu tenho uma extrema dificuldade com dados. Eu esqueço. Quando eu vou fazer, eu faço redação, né, com a minha professora também, da instituição. Eu faço redação com a galera. E até com eles, no conforto ali, que eu sei que não vai ter nada demais, que não vai ter julgamento, que
né? A pessoa tá ali pra me ajudar, pra me orientar. Mesmo assim, eu não consigo colocar dados na hora da redação, na hora real da redação. Porque, tipo assim, se eu for... tá ali, eu pesquisei e aí eu tenho que fazer um resumo. Por causa que eu pesquisei há pouquíssimo tempo, eu vou lembrar e vou fazer o resumo corretamente, perfeito. Só que quando eu pesquiso os dados e tal, quando eu vou fazer a prova, a redação no caso, eu esqueço todos os dados. Todos. Tipo assim, você pode citar a Constituição Brasileira. Pô, você só precisa colocar a Constituição Brasileira. São 2 palavras. Eu esqueço. Enfim, talvez eu fique mais confortável, né, com o Enem e minha memória não me traia, né? Mas eu fiquei muito feliz com esse bloqueio que eu tenho de falta de memória de dados. Mesmo assim, a minha redação teve essa nota, então pra mim foi muito boa. Eu tive uma melhora na nota também em matemática. Química e física, gente, eu nem tento. Desculpa, se você gosta de química e física, perfeito, um abraço pra você, mas eu não consigo, eu nem tento. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Foi mais um vídeo falando sobre minha experiência, sobre minha nota. E é isso. Eu volto aqui contando pra vocês qual faculdade que eu escolhi, aonde que eu vou fazer, se eu vou precisar me mudar de casa, se eu vou continuar na minha casa, o que vai acontecer, enfim. E esse vídeo não é o último, porque tem mais coisas pra vir, né? Nesse requisito de faculdade, eu vou estar sempre atualizando aqui vocês. Beleza? Um beijo, um abraço e bye!